A tempestade para agora. Você crê? Eu profetizo isso sobre a sua vida. O vento está soprando forte contra você. A tempestade está contra você. A maré está contra você. O vento está soprando contra. E você está afundando. A chuva está vindo contra você. Jesus, ele parou o vento. Ele parou aquela tempestade num ato de fé. Então, eu profetizo que essa tempestade, esse tormento, essa tormenta, pare agora, esse caos, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Esse mal que se levantou contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, contra a sua empresa, pare agora essa ventania que veio contra você, que quer derrubar a sua casa, que quer derrubar a sua vida, que quer derrubar os seus negócios. Há uma paralisação. Deus detém ele agora, no nome de Jesus. Por isso, compartilhe agora. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar essa live com aquelas pessoas que o vento contrário, há uma tempestade contra elas, há um vento forte contrário, há uma onda gigante, há uma tsunami contra a vida de pessoas, há uma tsunami, há um terremoto vindo contra, há uma tsunami vindo. Então, vamos compartilhar e deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Deus para o mal que vem contra mim. Deus paralisa o mal contra mim. Deixa aí o nome da sua família. Deus paralisa o mal que age na minha casa. Deus paralisa. Deus está paralisando agora a onda gigante que veio contra você. Deus está paralisando esse mal contra você. Como ele parou aquela tempestade, aquele vento forte que estava contra o barco que os discípulos estavam. Você crê nisso? Tome posse. Porque esse é o Deus que nós servimos. E o que eu quero falar para você hoje? Deixa o seu like, toca o sino, compartilha aí com as pessoas. Se você não me segue aqui no canal, comece a nos seguir, daqui a pouco eu vou orar por você. Falsos discursos e enganos espirituais. Deus abre os seus olhos para discernir a verdade e não cair no engano. É isso que eu quero falar. Por quê? Porque está escrito assim, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmas repentina destruição. Então, o que nós queremos falar? Jesus, ele estava falando sobre falsos profetas que pregam paz em Jerusalém, mas vinha destruição. Pregações sem cruz nem arrependimento atraem multidões, mas afastam a verdade. Então eu quero dizer para você por que a tempestade vai parar. Se você tomar uma decisão, porque eu profetizei, mas se você tomar uma decisão de seguir a cruz. Porque Jesus falou lá em Lucas 9, 23, ele disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele quis dizer? Negar a si mesmo é você abandonar a sua própria vontade, largar o pecado. Tomar a cruz é seguir Jesus, é viver a fé. Está aqui escrito, Lucas 9, versículo 23. Ele deixou muito claro sobre isso. Ele disse, se alguém quer me seguir, né? E dizia, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo.
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, como eu vou vencer? Como? Eu tenho as pregações que funcionam, verdadeiras, é a que prega da cruz, que fala do arrependimento. Você tem que se arrepender. Porque hoje, muitas pregações são só emoção, show, entusiasmo, sensação de bem-estar. Mas não tem transformação. Mais emoção, pouca transformação. Multidões, mas que afastam da verdade. Então, quando Pedro falou disso, que haveriam falsos doutores, nós estamos essa semana, falamos na segunda, na terça, na quarta e ontem na quinta, sobre alertas. Você tem que buscar uma fé sólida, uma fé não que busca emoção, mas que você seja fundamentado na palavra. O caminho é apertado, a porta é estreita. Multidões iam atrás de Jesus e quando ele falou, ele pregou sobre o reino. Ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios, mas ele pregou sobre o reino. Ele pregou sobre a verdade. Ele falou do arrependimento. Ele falou do sacrifício, da morte dele, que ele tinha que pagar o preço. 7 discípulos falaram para Paulo não ir para Jerusalém. Aconselharam Paulo para não ir para Jerusalém. Um profeta pegou o cinto, eu estou sem cinto aqui, pegou o cinto e amarrou o cinto. O cinto era de Paulo. E falou: o homem, dono desse cinto aqui, vai ser preso e amarrado lá em Jerusalém. Se ele for para lá, isso vai acontecer com ele. Sabe o que Paulo fez? Não deu ouvido aos 7 discípulos e nem ouvido ao profeta. Ele foi, porque ele tinha que pagar o preço. Quer dizer, esses homens quiseram poupar Paulo do sofrimento. Tem coisas que a gente vai ter que passar pela dor. Não adianta querer ser poupado do sofrimento e da dor. Não adianta querer poupar. Vai ter que passar pelo crivo, vai ter que passar pela cruz. Não adianta querer cortar a cruz, não, tem que carregar ela. Porque lá na frente vai ter um abismo. Se cortar ela, como é que você vai atravessar para o outro lado? Você vai ter que carregar ela até lá. E não adianta querer que o outro venha te ajudar a carregar. Cada um vai ter que carregar a sua cruz. Então, é o preço a pagar. Por isso que quem semeia fidelidade, a palavra colhe segurança eterna. Quem planta obediência colhe autoridade espiritual. Ah, eu não quero semear. Tá bom, então não semeia. Quer semear? Não quer semear a fidelidade? Não quer plantar? Tudo bem. Mas não espera colher segurança, não. Segurança só em Jesus, hein? Segurança só na palavra, hein? Segurança só na obediência, hein? Autoridade. Os rapazes quiseram, filho de um homem de Deus, quiseram expulsar o demônio virou para eles e falou: eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, quem sois vós? O demônio pulou para cima deles, rasgou a roupa deles, arrebentou com eles. Quem sois vós? Os filhos de Cefas, né? Então toca o sino, deixa o seu like, compartilha, vamos compartilhar. Porque tem gente sendo enganada. Tem gente seguindo igrejas que não pregam sobre a cruz. Que é emoção, não tem transformação. Não tem presença. Não tem batismo com o Espírito Santo. Não tem libertação, não tem cura. Não tem manifestação do reino. Não tem reino, não tem novo nascimento. Então, eu quero abrir os seus olhos. São alertas que nós trouxemos aqui essa semana, são ensinamentos. E você continua sendo o mesmo. Você até batizou nas águas, mas você continua mentindo, você continua com ódio, você continua com raiva, você não perdoa, você continua vingando, vingativo, você continua avarento, você continua, sabe, ganancioso, você continua
desejando as coisas do próximo. E isso não é só membro, não. Tem pastor que é assim também. Tem pastor que deseja a igreja do outro. Tem pastor que deseja a reunião do outro. Tem pastor que deseja o ministério do outro. Tem pastor que deseja ser maior do que o outro. Tem igreja que deseja ser maior do que a outra. É de Deus isso? Isso é inveja. Isso é inveja. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Isso é diabólico, isso é demônio. Isso é carne. Cobiçar as coisas alheias, né? Cobiça, inveja, invejoso. Mas batizou nas águas. Deus não quer isso. Deus quer que você seja separado, que você ame o próximo, que você semeie o amor, que você semeie o perdão, sabe? Que você, essas disputas que existem, sabe? Um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser melhor, um querendo o cargo do outro, um querendo se destacar mais do que o outro. Jesus disse: quem for maior, quem for menor, vai ser o maior. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Tá pegando a visão? O último vai ser o primeiro. Às vezes você quer ser o primeiro, então seja o último. Porque o último, Deus vai colocar como primeiro. Quem for o menor vai ser o maior. O reino de Deus é diferente. Então, Josué não quis o cargo de Moisés. Davi não queria ser rei. Saul fez tanta questão de querer ser o rei, querer ser a coroa, querer ter a coroa, acabou perdendo a coroa. Os discípulos de Jesus chegaram, dois chegaram e falaram: quem vai sentar à tua direita ou à esquerda? Os filhos de Zebedeu. Eram carnais, eram carnais, eram imaturos, né? Tem muita gente imatura. Tem muita gente pregando o evangelho por dinheiro, por ganância, mercadejando a palavra. Tem muita gente querendo pregando o evangelho por benefício próprio, por amor próprio, por si próprio. Então Deus está vendo tudo isso. Por isso que Jesus falou: falsos discursos. Tem muita gente aí pregando, colocando a Bíblia, embutindo a Bíblia em ensinamentos, né? Tem muita gente que não é mais igreja. Tem muita gente que não é igreja. Pelo contrário, tem muita gente querendo tirar as pessoas da igreja, né? Mas Jesus deixou a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Nós temos que ser igreja. Nós temos que ser igreja. Viver o evangelho. Congregar. Ter presença. Viver a irmandade. Viver a comunidade. O partir do pão. O amor. Os bons olhos. Não é ser como Caim, não. Tem muita gente que quer matar o irmão. Rapaz. Tem muita gente que é os irmãos de José, né? Quer matar o José. Com inveja porque o pai deu a túnica. Porque o pai tem um preferido, né? E Deus sempre vai ter os seus preferidos. Quem Deus tem os seus preferidos? Aqueles que o amam de verdade. Aqueles que são humildes, aqueles que têm um coração justo diante de Deus. Aqueles que estão aos pés de Jesus como Maria. Não é forte isso? Aí vão para outra dimensão, aí vão entrar em outra estação, aí vão ser levados ao terceiro céu, aí vão ter revelações do terceiro céu, aí vão viver em outra dimensão, pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui de baixo. Então aí você vai semear, aí você vai ter segurança, aí você vai plantar, aí você vai ter autoridade. Aí é óbvio que o diabo vai se curvar.
Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Então, Deus ensinou você aí, está te ensinando. Vamos compartilhar? Vamos ser formados na escola de Deus, na faculdade divina? Deus é grande. Vamos falar com Deus. Meu Deus, a gente é só um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Muito obrigado pelas revelações divinas, pelas orientações, pelos conselhos, pelas direções que o Senhor tem nos dado. Nós apenas queremos seguir as tuas direções, ensinar as pessoas e alertar as pessoas contra o engodo, o engano dos falsos doutores, ensinamentos religiosos, doutrinas, mestres que têm por aí surgidos, que não tem nada a ver com a tua palavra, não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, se passando por doutores, por mestres, por guias, por mentores, que querem ensinar outras pessoas, mas não tem nada a ver com a conduta de Cristo. Falhas, erros, todos nós temos e eu tenho muitos também. Mas eu tenho que viver isso aqui, meu Deus. Muitos têm intitulados, recebido títulos que não foi Deus que deu, foi o homem que deu. Muitos têm sido ungidos por aí pelos homens, não pelo Espírito de Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Às vezes a pessoa tem até a boa intenção, mas não está preparada. Ela é emotiva, emocionada, tem até um bom coração. Então, meu Deus, desperta essa pessoa. Desperta, meu Deus. Para que ninguém seja enganado, porque até os filhos, até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos, os eleitos. Nós temos que vigiar, não deixa a gente ser enganado não, meu Deus. Temos que viver a verdade da tua palavra para não perdermos a nossa salvação. Nosso nome não está escrito no livro da vida. Meu Deus, que a gente esteja com a nossa cabeça na tua palavra. Ensina a gente, meu Deus. Não deixa a gente esquecer dos ensinamentos do Senhor, não. E não deixa os ensinamentos humanos prevalecer na nossa cabeça, não. O que tem que prevalecer na nossa cabeça são os ensinamentos da tua luz, da tua palavra. Porque hoje tem muita gente aprendendo com o homem, aprendendo com as coisas dessa terra, esquecendo os verdadeiros ensinamentos divinos, se enchendo dos ensinamentos da terra e cada vez mais vazios dos ensinamentos do céu. Não deixa a gente ser ludibriado, enganado, mas que a gente venha viver com intensidade, com frequência forte, com frequência poderosa na tua palavra. Eu te abençoo, profetizo bênçãos celestiais, espirituais sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Domingo, eu vou estar 10 horas da manhã aqui no Tatuapé esperando você. Quiser me ajuda, eu espero por você. 7 da noite em Campinas. Se você quer plantar sua semente, o Pix da igreja está aí. Prospere. Eu profetizo prosperidade e riqueza sobre a sua vida. Deus abençoe. Ótima noite, ótimo final de semana.